A VCW é uma ferramenta que ajuda a resolver qualquer tipo de desafio. É uma Meta Framework. Nós temos 5 fases e para cada uma destas 5 fases nós incorporarmos qualquer que seja a metodologia. É com muito agrado que vejo numa universidade o surgimento deste modelo de resolução de problemas, o Value Creation Wheel, criado inicialmente para dar resposta a necessidades do setor empresarial, mas cuja aplicação pode ser estendida ao setor social. Para mim, que venho do mundo académico e para onde é de voltar, nunca me canso de dar destaque a estes bons exemplos, porque cada vez mais precisamos de conhecimento para fundamentar a decisão e a iniciativa política e social. Os problemas que estão lá fora não são só para serem refletidos, são para de facto serem resolvidos e resolvidos através das soluções e do conhecimento que se produz, mas também resolvidos através do talento que se forma e a VCW também vai nos permitir progredir nessa área. Portanto, 2 palavras fundamentais, a noção de comunidade e a noção de impacto que definem hoje a nova ESBE, que definem a diferença que nós queremos fazer na nossa cidade, na nossa região, no nosso país e no mundo. E onde a VCW representa um contributo enorme para essa missão. O professor Luís Lages foi até ao colégio, explicou aos alunos como funcionava esta nova ferramenta e depois de já ter sido feito a discussão entre eles e sobre quais eram os problemas que os faziam gostar menos da escola ou que os ensombravam um pouco quando iam, surgiram vários. Eles são bastante criativos quanto aos problemas que apresentam, mas se calhar foi a primeira vez que lhes disseram ok, vocês encontraram os problemas, mas também vão encontrar as soluções. E essa foi a parte inovadora e foi excelente. Quanto à importância da VCW, nós sempre ouvimos os estudantes dizer que querem projetos mais práticos, querem ferramentas mais práticas para usar para o dia-a-dia. Eu queria reforçar que a VCW não só tem essa componente, nós agradecemos muito, mas também é uma marca nova SBE, é uma marca nova que eu acho que é importante realçar, é importante ter isso em mente, para que também todos os alunos saiam daqui mais capazes, também digam, eu aprendi isto na nova. I've been working with the VCW methodology and its underlying local vision for 5 years. So as you can imagine, I've been involved in several projects related to surf. And just to give you an example, one project was for a surf school called Surf Academia, and another one was for a media magazine called Surf Portugal. With the help of the VCW methodology, it will be possible to collect hundreds of areas by involving many different stakeholders, such as MPA experts, marine biologists, engineers and managers, and all of them will give their inputs. And then in the end, it will also be possible to filter down those hundreds of areas to only the most suited one. O IPAM Lisboa tem um modelo académico que se baseia em 3 máximas principais, não 3 palavras, mas 3 expressões: Building Experiences, Developing Skills and Creating Happiness. Foi aqui que nós vimos precisamente este VCW como solução também para, no fundo, agregarmos valor às nossas aulas. Eu cheguei há 2 anos e meio, que tive um contacto com a VCW, por via do Luís Filipe Lages, necessariamente, e uma das primeiras coisas que eu identifiquei como muito interessante para mim, porque tem a ver com uma das áreas que me interessa, era esta proximidade com a inovação, com a criação de valor e também com coisas relacionadas com a inovação e criação de valor, que são as da Open Innovation, portanto a inovação aberta, e as da co-criação. E porquê a co-criação? Porque a VCW, aliás, na própria lógica daquilo que é também a Open Innovation, faz com que as coisas aconteçam na interação com os outros. Sejam na relação inicial, vamos dizer, do ponto de vista do design, da identificação das necessidades, seja depois no ponto de vista da criação das próprias soluções e, digamos que, mais ligadas, se quisermos, a uma dimensão da produção, que são as situações típicas e normais naquilo que é a co-criação, digamos assim. Aparece na fase da identificação, do design, da satisfação do cliente, etc., com o reverso necessário do ponto de vista da própria produção. O VCW pode ser, de facto, uma ferramenta que coloca em interação e relação pessoas que nós não tínhamos pensado antes que se podiam relacionar. E é muito interessante perceber, porque de facto é importante haver uma experiência de relação e de interação, tem que ser o ponto de partida para a co-criação, ou seja,
criar de facto o ecossistema possível para se poder, a partir daí, criar relações de cocriação e se poder, a partir daí, criar novas ideias. E é muito giro ver como a própria VCW é muito ágil e muito dinâmica e permite fazê-lo em ecossistemas que nós nunca pensámos até que pudesse haver tanta inovação e tantas novas ideias. Este envolvimento alargado que a VCW permite, no fundo, qualquer pessoa poder ser catalisador de uma nova ideia, garante um novo compromisso das pessoas com a organização, ou seja, e é um compromisso que não é só no presente ou a curto prazo para aquela inovação, mas de facto a pessoa toma consciência que até numa perspectiva futura é ali um elemento-chave, ou tem aqui uma participação-chave naquilo que é a inovação e o futuro da própria organização. E isso de facto foi determinante na minha experiência com a VCW na Casa da Moeda. E por isso é muito interessante termos aqui a oportunidade de poder aplicar uma metodologia que é muito simples e que de certa forma tem aqui uma estrutura, que tem um princípio, um meio e um fim, que por isso estamos com muita vontade de agora poder implementar de forma formal a VCW na Cozinha com Alma. A VCW surge exatamente no âmbito da academia e foi fundamental para a Girl Move. Porquê? Porque partimos desta pergunta: como é que estas jovens que estão na nossa academia, que são cerca de 30 mulheres acabadas de licenciar, com imensos propósitos, com imensos sonhos, por um lado com o que é que eu sei fazer, o que é que eu posso fazer, o que é que isto me dá mais dinheiro para sustentar a minha família, o que é que o meu país precisa, portanto há uma série de questões que estão na cabeça delas, e a pergunta é esta, o que é que eu vou fazer no meu futuro que possa ter impacto positivo no meu país? E a partir daí a metodologia foi de facto aplicada e o que nós sentimos de maior proveito foi, por um lado, obviamente a valorização das competências delas, porque há uma parte que obviamente me permite reconhecer quais são as minhas competências e os meus atributos específicos. Por outro lado, uma questão de receber feedback das pessoas que estão ao meu lado e que até podem gerar identificação de oportunidades do como é que eu posso criar impacto, mas acima de tudo o poder criar sonhos, portanto, ou seja, permite-lhes sonhar do que é que eu posso vir a contribuir, mas por outro lado um sonho que seja sustentável, ou seja, um sonho que introduza variáveis de o que é que são os fatores mais importantes, quais são os filtros, quais são os critérios de escolha. E, portanto, é um sonho, mas é um sonho que desce à terra. E, portanto, isso foi de facto determinante no processo. Eu estou a utilizar a VCW de uma forma simples para fazer com que as mulheres em Moçambique façam o rastreio do cancro de colo de útero. E o impacto social que esperamos da VCW nesta investigação é que vai ajudar com que mais mulheres façam rastreio do cancro de colo de útero, com que lesões pré-cancerígenas sejam tratadas a tempo e assim evitamos mortes desnecessárias por mulheres e temos uma classe de mulheres que esteja ativa e saudável para o desenvolvimento da família e para o desenvolvimento econômico de um país cuja economia depende tanto da mulher. Nós próprios já aplicamos a VCW num processo de reflexão estratégica, em particular num dos nossos projetos, em parceria com a Nova, e do Social Impact Center, e é uma ferramenta de facto muito útil para encontrar soluções para problemas tão prementes às vezes nas nossas organizações. Tivemos a oportunidade de executar um projeto muito interessante de impacto social no Impact Hub, até com a Fundação AGAs, e descobrimos, juntamente com a VCW, aqui uma metodologia, a própria metodologia da VCW, de identificação de ideias, que fosse facilmente aplicável a pessoas, diria, algumas delas, com poucas capacidades académicas. E foi muito curioso ver que, além da própria facilidade de percepção que as pessoas tiveram da própria metodologia, houve ali vários processos de co-criação internos, nomeadamente na facilidade com que alguns desses projetos interagiam em conjunto para um bem comum. Vocês vão ter aqui agora uma entrega de diplomas. O VCW surgiu-nos claramente como a forma mais, uma palavra esquisita, engenheiral de olhar para a multiplicidade de ideias que nós temos e conseguir de uma forma muito objetiva e racional fazer uma seleção muito fina das aplicações dessa tecnologia, que é sempre um grande drama, preservando sempre a origem das ideias.
A escola é conhecida pela sua capacidade de produzir cientificamente com qualidade e a escola quer transpor essa criação de conhecimento para fora. O desafio é muito grande e aqui a VCW provavelmente poderá ajudar para que a comunidade da escola consiga produzir ciência com o mesmo rigor, mas transpor esse conhecimento para fora. Nosso objetivo, em facto, é criar valor, criar imenso valor. Não temos interesse em lucro nem em salários, somos 100% voluntário, mas temos bastante interesse em criar valor. E isto é possível em cada comunidade, mas tem sido organizada também regionalmente e nacionalmente. Então a solução era criar um executivo as várias opções produzidas pela VCW percebemos que tem sido uma coisa interna. Então fazemos um modelo do executivo que passa a ser 5 diretores para a volta de 170 pessoas, voluntários, organizado em 12 equipas executivas, para os vários assuntos que têm sido tratados. E está a resultar, agora está implementado e estamos a fazer um estudo perfeitamente impossível com 5 diretores, mas viável com 70. Temos de ser os primeiros e tem de partir de nós esta capacidade de resolução de problemas. E esta comunidade está de facto focada na resolução de problemas, na entrega de soluções com valor acrescentado. É disso que se trata, de valor. E é nesse espírito mesmo de economia colaborativa, não só entre pessoas, entre organizações, entre a sociedade, universidades, empresas, que as coisas devem acontecer. Mas mais do que estarmos só a falar, importa naturalmente agir e é aqui que a VCW tem também um papel muito ativo. O projeto que nós realizámos na Empresa Nacional Casa da Moeda serviu para montar uma área de inovação, uma área que tivesse a capacidade de forma regular de gerar novas ideias, novas fontes de financiamento, novos projetos, soluções para problemas internos da Empresa Nacional Casa da Moeda, e a VCW serviu-nos nesse projeto para depurar ideias, serviu-nos para ajudar a pensar, serviu para estruturar pensamento. Eu diria que é uma das grandes vantagens da ferramenta, é essa forma de permitir que as pessoas pensem de forma estruturada com um objetivo específico. E isso permite, desde a componente da geração de ideias até à componente da escolha e da decisão, ter um processo bastante estruturado e bastante apoiado até à conclusão final. A missão da Acredita Portugal é dar oportunidade a quem não a tem, através de um fomento dessa cultura de possibilidade de ir e fazer. E para isso damos educação e ferramentas a todas as pessoas, independentemente do seu background, que queiram lançar os seus projetos. E fazemos-lo porque alguém tem de o fazer. Existem muitos programas de apoio ao empreendedorismo neste país, muitas vezes focados no top da pirâmide, nos engenheiros de grande sucesso do técnico e nos gestores e nos economistas de grande sucesso da Nova. Mas existe todo um resto da população portuguesa que não tem acesso a essa oportunidade e nós tentamos trazer isso. Nesse contexto, aplicámos a VCW em prol próprio, em benefício próprio, para tentar entender melhor como é que a Acredita Portugal se poderia encaixar neste contexto e como é que nós poderíamos maximizar valor para toda a gente, desde o impacto junto dos nossos alunos até o impacto junto dos nossos parceiros que nos ajudam nessa missão. Mas também aplicámos isso num outro contexto, fora da Acredita Portugal, numa startup de tecnologia educativa chamada Dream Shaper, que nasceu do contexto da Acredita Portugal. A Dream Shaper é uma entidade mais recente, tem fins mais lucrativos, mas também tem uma missão social de qualquer forma, que é dar aos professores armas para ensinarem de uma forma mais prática e aplicada no contexto da sua sala de aula, sem ser preciso reorganizar currículos, nem conteúdos, nem créditos, nem horários, sem ser preciso desromper a vida da faculdade ou da escola, consoante for o caso. E nesse contexto, a VCW ajudou-nos a acelerar a nossa própria aprendizagem enquanto startup de uma forma fantástica, porque a indústria educativa, apesar de ser extremamente importante, é altamente competitiva, mas também é um pouco lenta, funciona ao ritmo dos semestres e dos anos, e então era muito complicado iterar de uma forma rápida como se quer numa startup, e a VCW ajudou-nos a acelerar esse processo através de um projeto que estamos a fazer aqui com o Samuel Pires, que também está aqui ao lado, e que está já a gerar resultados fantásticos para a Dream Shaper. Em ambos os casos, estamos a usar a VCW para inovar numa coisa tão fulcral como a educação e esperamos vir a aplicar esses resultados muito brevemente. Existe uma integração, uma possível integração entre aquilo que nós fazemos em formação de executivos
e uma metodologia, um instrumento, um conjunto de instrumentos como a VCW. Existe porque existe de facto um conjunto de tools que estão somadas, existe uma metodologia que está pensada, existe uma dinâmica, existe um tratamento de inputs e de desafios, existe um output, um resultado e, portanto, tudo isto faz parte, de certa forma, daquilo que podemos utilizar como bom num processo de formação de executivos, para os capacitar, para melhorar as suas intervenções em termos empresariais, para os unir, para, enfim, criar espírito de corpo. E mais não digo porque a ideia é um bocadinho dizer-vos que, de facto, temos instrumentos aqui com o VCW para podermos integrar a informação de executivos. Já fizemos experiências, essas experiências deram frutos e mais faremos no futuro. Trabalhamos com a VCW no desenvolvimento destas duas vertentes, portanto, a vertente institucional e a vertente mais comercial. Temos neste momento duas áreas, dois projetos com a VCW a desenvolver-se, em que temos a Sara Gomes e a Sara Soares, que estão aqui connosco, a desenvolver no desenvolvimento de uma componente de internacionalização do que chamamos de Ground Receiving Stations, portanto, estações de recepção de dados de satélite, que está a analisar pelo mundo inteiro quais são os mercados mais promissores para estações de recepção de dados de satélite. E temos, no outro lado, um sistema que temos estado a desenvolver para a Comissão Europeia, em conjunto com 27 parceiros europeus, entre universidades e instituições não governamentais e algumas pequenas e médias empresas, um sistema de processamento de dados e de aquisição de dados de satélite e criação de serviços, em que estamos a analisar a cadeia toda de valor e a cadeia de comunicação da cadeia de valor, de forma a comunicar da melhor forma com as instituições públicas e as instituições privadas o que é exatamente esta cadeia de valor e de que melhor forma é que poderá ser aproveitado este tipo de sistemas. Imaginem a VCW como o Google Maps, ok? E terem aqui, vocês sabem que querem chegar a algum lado, vocês estão no ponto A, sabem que estão no ponto A, querem chegar ao ponto B. Basicamente o que nós fazemos é sermos o Waze em cima do Google Maps, ou seja, é indicar o melhor caminho e tentar fazer isto em tempo real, dizer quais são as vias que estão mais congestionadas, dizerem quais são as vias que estão menos congestionadas e qual é o caminho, por exemplo, mais rápido ou o caminho mais curto para chegar a esse ponto. O que nós estamos a fazer é, estamos a montar esta parceria com a VCW, com o Uber Brands, para criar a VCW Intelligence, que mais não será do que, se quiserem considerem mais uma analogia, a VCW como o esqueleto, e nós vamos tentar pôr a carne em cima do esqueleto com a informação, neste caso o Intelligence, que permite, ao fim e ao cabo, percorrer este processo da melhor maneira ou da maneira mais eficiente possível. A VCW Brasil, ela é uma entidade, é uma empresa baseada em 3 conceitos: um centro de pesquisa e investigação brasileiro para a disseminação desse conhecimento, um pilar que atende necessariamente às empresas, aos governos, às entidades, no aspecto de consultoria e treinamento, e de novos negócios. Então, senhores, é isso, é embrionário, estamos apaixonados, não pelo professor Luiz Lages, mas pela metodologia, pelos primeiros resultados. Eu optei por aplicar a metodologia nessa ONG, que é uma ONG que atende crianças deficientes, né, com deficiência motora permanente e lesão cerebral profunda. Localiza-se em Porto Alegre, no sul do Brasil, aonde eu moro. Então, começamos a implementar agora neste mês, no mês de outubro, e ainda não tem resultados, talvez numa próxima conferência eu possa estar aqui apresentando para vocês, mas os gestores estão vendo com bons olhos. Considero muito interessante a existência de instrumentos de apoio aos gestores no processo de tomada de decisão para criar o máximo de valor possível, como é o caso desta ferramenta da Value Creation Wheel, criada justamente pelo professor Luís Filipe Lages e equipa, e que ajuda a pensar a inovação e a criação de valor das empresas e organizações em setores tão distintos, enfim, como aeroespacial, biotecnologia, energia e por aí fora, como todos tiveram já a oportunidade de ver aqui hoje.